Outro dia posso levantar e viver. Descobri teu sorriso, encontrei motivos achei tua força, no vazio achei teu abraço, pensei estar só, mas percebi você está meu Deus estava já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Bom dia a todos. Feliz sábado para você, para sua família. Muito obrigado por você ter atendido mais uma vez ao nosso carinhoso convite para estar aqui conosco nesta manhãzinha tão abençoada, que com certeza tem uma palavra transformadora para a tua vida e para a vida da tua família. Queridos, são muitas as bênçãos que nós temos que contar da semana que vivemos. Deus, Ele com certeza visitou o seu coração, com certeza visitou o seu lar. O nosso desejo e a nossa oração é que esse primeiro passo da transformação possa, de alguma forma, perdurar em toda a sua vida até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só que hoje nós encerramos a nossa semana de oração com o último dia. Hoje nós teremos o tema principal, que é o tema que foi o tema geral da nossa semana de oração: Deus não está morto. Querido amigo, querido irmão, o amor de Deus, ele está escrito nas estrelas, está traduzido na sua palavra, e mais traduzido ainda por meio do amor do nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. A questão é que um dia o tempo vai passar, nós estaremos sozinhos, e a dúvida
ela irá tentar assaltar o nosso coração. Mas é nesse momento que nós nos apegamos a tudo aquilo que Deus ele nos mostrou, a tudo aquilo que Ele criou, a tudo aquilo que Ele prometeu, para nós sabermos que, independente de qualquer coisa, Deus ele não nos abandonará. Na manhã de hoje, o nosso querido amigo e irmão Ângelo dará desfecho a toda esta semana, finalizando que Deus ele não está morto. Talvez esteja para alguns deste mundo, mas na nossa vida, em princípio, ele precisa estar vivo e nós precisamos reavivá-lo cada vez mais com a nossa esperança de que ele um dia voltará para nos buscar. Que Deus nos abençoe e tenha um bom culto em nome de Jesus. Bom dia, queridos! Feliz sábado! É um prazer imenso estarmos pela última vez juntos nesta semana de oração, porque eu espero que nós possamos nos ver ainda muitas vezes aqui nessa terra, até que nosso Senhor Jesus volte e nos resgate para estar com Ele no céu. Verdade? Nesta semana, como eu havia dito no primeiro dia, nós passamos por algumas experiências bastante diferentes. Nós não tivemos uma semana de oração convencional, nós vimos coisas bastante informativas, nós abrimos a nossa mente, colocamos o nosso cérebro para conhecer, para avaliar situações que nós talvez nunca tivéssemos avaliado antes. E eu espero que você tenha compreendido alguns dos mistérios de Deus. Eu espero que a compreensão, o entendimento de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, qual é o plano dele para nós, qual é a sua função aqui nessa terra, tenha também deixado você uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais leve, principalmente uma pessoa mais livre. Porque são muitas as filosofias, são muitas as coisas que esse mundo reclama que a gente saiba, são muitas as armadilhas que o inimigo tem colocado diante de nós, armadilhas intelectuais que apenas o conhecimento da verdade é capaz de perdoar. E é nesse momento que eu me apego a algumas perguntas que foram feitas por uma compositora norte-americana chamada Nicole Nordeman, e ela começa a perguntar o seguinte: em quantas meias verdades eu vou acreditar até que eu encontre aquela que me leve definitivamente para mais perto de ti? Quantas estradas eu vou ter que percorrer até que eu encontre aquele caminho verdadeiro chamado Jesus Cristo, aquele que somente Ele pode me levar até o Pai? Quantos livros eu vou ter que ler? Quantas músicas eu vou ter que escutar? Quantos sermões eu vou ter que criticar, analisar, digerir, até que finalmente eu me encontre com essa verdade face a face? E ela conclui dizendo aquilo que Eclesiastes nos ensinou. De todas essas coisas que têm sido ditas, de todas essas coisas que têm sido faladas, de todas essas coisas intelectuais, essas verdades destrinchadas, e o grego e o hebraico, e as cosmovisões, de todas as palavras difíceis que têm sido ditas, no final das contas, tudo se resume a: temei a Deus e dai-lhe glória, e guarde os seus mandamentos. Essa é a grande verdade para o nosso tempo hoje, meu querido. Você não precisa ser um grande intelectual, você não precisa necessariamente ser um grande entendido das ciências sociais e teológicas. Se tudo que você tiver no coração for o seu próprio coração para entregar, se tudo que você tiver para dar seja você de joelhos, aceitando a sua condição de dependente de Deus, aceitando a sua condição de quase nada diante da grandeza de Deus, então Deus pode tomar isso em suas mãos e fazer com que isso evolua até que você se transforme em dia perfeito.
Mas se é uma verdade que nós não devemos depender dos sentimentos, é verdade também que essa sensação de pequenez às vezes tem o poder de nos levar para mais distante de Deus. A gente começa a pensar, logo eu que tenho tantos pecados, logo eu que entendo tão pouco de todas essas coisas, como posso ser amado por esse Deus tão grandioso? E há alguns momentos, querido, há alguns momentos que nós gostaríamos verdadeiramente de dispensar as ciências, de dispensar as coisas complexas. Tudo que nós gostaríamos em alguns momentos é de sentir o abraço de Deus em torno de nós. Nós gostaríamos de nos sentir amados. Essa é uma verdade, os sentimentos são importantes para os seres humanos. Qual de vocês gostaria de ter um casamento frio, um casamento sem toque, um casamento sem palavras de carinho? Qual de vocês gostaria de ter uma relação com o filho, uma relação com a mãe, que seja uma relação sem beijo? É muito interessante que Deus tenha colocado todas essas necessidades em nós. A necessidade do beijo, a necessidade do toque, a necessidade do abraço, a necessidade do ouvir palavras que são palavras de amor, palavras de bondades. E certamente Deus não colocaria todas essas necessidades em nós se Ele mesmo não pudesse dar para a gente tudo isso. Mas se existe alguma coisa que evita que a gente tenha essa sensação de amor, é exatamente a nossa sensação de pequenez. Eu sempre fui uma criança muito medrosa, continuo sendo um adulto muito medroso, ninguém me chega para me virar em nenhum daqueles brinquedos, que eu não vou em quase nenhum, mas quando eu era criança, eu era uma criatura mais medrosa ainda. Agora eu tinha um motivo. Se eu tenho 1,65 m agora e eu preciso ficar aqui no púlpito, nesse plano mais alto, para poder vocês me enxergarem direito, imagina quando eu era pequenininho e andava naquele mundo de adultos gigantescos que eu via como grandes monstros altos. Então eu realmente tinha muito medo. E um dos maiores medos que eu tinha na minha vida era de me perder. E minha mãe parecia que era muito boa nisso, sabe? Ela me perdia assim, com uma facilidade do tamanho do mundo. Então eu chegava no Shopping Recife com ela e eu dizia assim, a senhora vai ficar aqui? Ela dizia, vou. Eu vou aqui nessa loja por 5 minutos e depois eu vou voltar para cá. A senhora vai estar aqui? Vou estar aqui sim. E eu ia, quando eu voltava, miserável, não estava lá. É irresponsável, não estava lá. E eu entrava em pânico, eu ficava desesperado. Aí eu vi uma mulher de costas, parecida com a minha mãe, eu corria, me agarrava nas pernas dela, ela virava para mim e dizia, desculpa, mas eu não sou sua mãe. Eu dizia, agora é. Me leve para sua casa, me dê comida, roupa lavada, boca a minha educação, porque a minha biológica sumiu, então quem vai fazer as vezes da mãe de verdade agora é a senhora. Graças a Deus, minha mãe sempre estava num cantinho rindo da minha cara, porque isso é uma característica muito forte da minha mãe, é ser bem-humorada, as custas do sofrimento dos filhos. Né? Mas é uma característica da minha mãe, é ser bem-humorada. Agora, o pior de tudo, não era isso, não, porque o meu irmão ele não tinha medo de nada, meu irmão mais novo, parece que irmãos mais novos vivem para afrontar os mais velhos. Né? Então, meu irmão tinha isso bem firme. Ah, não tem medo de ficar aí, avisa para a mãe, você vai na loja 5 minutos. Pois repara o que eu faço. Eu chegava para minha mãe e dizia, manhã, me diga um horário, daqui a 2 horas. Aí ela dizia, tal hora. Pronto, daqui a tal hora eu vou estar em tal lugar, porque agora eu vou aventurar esse shopping todinho. Eu olhava para ela e dizia, sua irresponsável, você não vai fazer isso, porque este menino vai se perder. E não acontecia, porém, quanto mais o relógio passava e meu irmão não voltava, eu começo a dar desaturança e dizer, cadê ele? Ele se perdeu, eu vou denunciar você para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você deixou uma criança desse tamanho vagando pelo shopping. Mas graças a Deus o meu irmão sempre aparecia. Eu tinha esse grande medo de me perder. Mas era isso, quando eu olhava para as pessoas, eu via todo mundo muito grande, eu via os prédios muito grandes, e os carros sempre muito grandes. Estava contando a experiência uma vez na sala de aula, e o aluno falando, professor, o senhor é do tamanho desse lixeiro aqui, né? Realmente, eu era muito baixinho mesmo, era muito miudinho, e eu via tudo muito grande.
Queridos, tinha outro momento que eu me sentia muito pequenininho. Era quando eu parava para olhar as estrelas. Eu gostava de fazer isso, principalmente quando eu estava na praia. Porque parece que o céu da praia, de noite, é um céu mais bonito do que o céu dos outros lugares, né? Você vê aquilo tudo limpo e é só você, a água e o céu, e parece que às vezes a lua toca na água e as estrelas também se misturam ali com aquela água, com aquele mar maravilhoso, de maneira que eu sempre gostei muito de observar o céu. Agora, quando eu olhava para o céu e eu via aquela imensidão de estrelas, eu me sentia tão pequeno, que às vezes me dá vontade de gritar: ei! Tem alguém aí? Será que alguém aí em cima pode me ouvir? Será que eu estou sozinho aqui? Ou será que você escuta as minhas orações? Pode parecer uma coisa boba de criança, começar a gritar para o céu como se Deus estivesse ouvindo, mas na realidade é uma angústia bem adulta. A gente olhar lá para cima e começar a se perguntar: será que esse Deus que eu aprendi a amar desde criança, será que no meio desse monte de coisa que ele tem para se preocupar, e aí vão guerras, e aí vai fome, e aí vai clima, e aí vai política e militarismo, e um monte de coisa que existe nesse planeta, será que ele realmente vai parar para me escutar quando eu estou dizendo para ele que a minha cabeça está doendo? Quando eu estou pedindo para ele me ajudar a passar de ano no colégio? Quando eu estou dizendo para ele que eu estou tendo problemas com o sábado? Quando eu estou dizendo para ele que eu estou morrendo de câncer ou de alguma outra doença? E quando eu digo para Deus que a minha família está enfrentando problemas, que meu casamento já não é mais o mesmo, será que realmente ele para tudo o que ele está fazendo para dar atenção a essas reclamações tão bobas? Meu querido, quando você olha para o céu, eis a grande pergunta que eu tenho para você hoje: você se sente pequeno? Esse céu que vocês estão vendo aí é o céu de um dos lugares mais incríveis para você observar as estrelas. É o céu do deserto do Atacama. É considerado um dos céus mais limpos do mundo. Lá você vai conseguir enxergar estrelas que em outros lugares você não consegue enxergar, porque o céu está sempre ofuscado pelas luzes das cidades e por outro tipo de coisa que não existe lá no deserto do Atacama, como, por exemplo, nuvens. Não tem água para evaporar e subir, então o céu lá é realmente muito limpo. E quando você começa a olhar aquelas estrelas e sabe que elas estão tão distantes, você se sente realmente pequeno? Mas olha, se você se sente pequeno, vamos lá para a Bíblia em busca de consolo. E aí, quando a gente vai para o livro de Gênesis, a gente lê lá que Deus diz assim para a gente, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a gente começa a se perguntar: nossa, por que a primeira coisa que Deus menciona não sou eu? Por que para Deus as coisas mais importantes são o céu, a terra, a luz, haja luz e algumas outras coisas? Será que eu sou tão pequeno assim que eu não mereço nenhuma menção especial na Bíblia? Porque, Deus fala que Ele me criou a imagem e semelhança dEle, mas a primeira coisa que Ele menciona na Bíblia não é nem eu. São outras coisas da criação que Ele realmente menciona. Deixa eu te dizer algumas coisas sobre a criação de Deus. Você sabe qual é a velocidade da luz? Na realidade, um carro ele consegue percorrer uma distância a mais ou menos 100 km por hora. É pelo menos isso que a nossa legislação permite. Se eu for daqui para Salvador, onde meus pais moram, então eu vou percorrer uma quantidade de 1.200 quilômetros. E se eu andar nessa velocidade média de 100 km por hora, então eu vou conseguir chegar a Salvador em mais ou menos 10 a 12 horas. Isso se eu estiver dentro do meu carro. Se eu estiver andando a pé, dá para você imaginar quanto tempo eu vou levar para conseguir chegar em Salvador? E pior, se eu estiver andando a pé, usando um desses saltos que vocês mulheres conseguem com alguma habilidade sobrenatural,
se equilibrar em cima deles. Quanto tempo eu vou passar para chegar até Salvador? Pois deixa eu te dizer uma coisa. Lá em cima, no espaço, as coisas não são medidas em quilômetros por hora. As coisas são medidas na velocidade da luz. E sabe qual é a velocidade da luz? É 300 mil quilômetros por hora. Ou seja, quando eu tiver essa velocidade, eu vou conseguir andar alguns quilômetros. Agora imagina só, se a estrela que está mais próxima uma da outra está a 1 ano-luz, significa que essa estrela vai estar a no mínimo 300 mil quilômetros por hora de distância de uma outra estrela, de um outro lugar. Eu começo a perguntar para você, diante dessa informação, você se sente pequenininho? Quem é você num espaço em que as distâncias são medidas em milhares de quilômetros por hora? Mas vamos sair do espaço então, vamos descer aqui para a Terra, já que a gente mora na Terra, vamos se comparar aqui na Terra. Queridos, sabe qual é a distância de um ponto até o outro da Terra? É essa aqui, ó, 12.756 quilômetros. Isso corresponde a ir daqui para Salvador de carro 12 vezes. É isso que eu preciso fazer para poder conseguir percorrer toda a Terra de um extremo até o outro extremo. Você sozinho seria capaz de desempenhar essa atividade? Porque os homens que conseguiram fazer isso, seja num balão, seja num carro, seja numa moto, seja num navio, foram homens que ficaram conhecidos como grandes heróis, tipo Amin Klink, homens que são colocados nos livros registrados, porque é o tipo de coisa que poucos seres humanos, na realidade, conseguem. Mas vamos sair um pouco dessa questão de distância, né? Vamos avaliar um pouquinho o peso. Eu sei que isso vai irritar um pouco algumas mulheres que são inimigas das balanças, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O meu peso normal é 67 quilos. Infelizmente, eu estou bastante gordinho. O meu peso hoje é 97 quilos. Eu estou carregando 30 quilos a mais do que realmente eu deveria estar carregando, do que Deus gostaria que eu estivesse carregando. Mas olha o planeta Terra. O planeta Terra tem medidas que são contadas em outro tipo de sistema. Nós contamos as coisas em quilos. Você sabe quanto é 1000 quilos? 1 tonelada. Não é isso? Pois é. A nossa Terra tem 6 trilhões de toneladas. Sabe qual é a sua importância nisso aqui? Eu te digo, nada. Se você sumisse hoje, o planeta não pesaria menos por causa de você. Para o peso do planeta, você não tem relevância nenhuma. Você é uma formiguinha, você é um nada. Alguém aqui gosta realmente de água? Eu sou fã de piscina, principalmente estando nesse tipo de calor terrível que a gente vive aqui em Recife. Eu realmente gostaria de passar o dia todo dentro de uma piscina. Porque dentro de uma piscina eu não sou mais um, dentro da piscina eu tenho alguma importância. A não ser que você esteja num planeta que tenha 360,6 milhões de quilômetros quadrados de água. Você, no meio dessa água toda, é um peixe palhaço, procurando Nemo. Você não significa absolutamente nada. Mas vamos sair um pouquinho dessa água e vamos começar a viajar. Na década de 90, a sonda Voyager ela foi enviada lá de Houston para tirar algumas fotos da superfície da Terra. E ela conseguiu fazer algumas imagens antes de subir no espaço, porque o projeto maior da Voyager não era fotografar apenas a Terra, era ir até Plutão, o último planeta do nosso sistema solar, para poder descobrir qual era a dimensão da Terra em relação ao espaço. E quando a sonda Voyager estava saindo da Terra, ela capturou essa imagem aqui, ó, da Cordilheira dos Andes, onde tem neve eterna. E, queridos, o cálculo foi feito.
e nós temos uma dimensão de 149,4 milhões de quilômetros quadrados de terra. Você nisso aqui não significa nada. Você é totalmente sem importância diante da grandiosidade dessa dimensão de terra da Voyager. Mas a Voyager começou a se distanciar da Terra, e quando ela estava a 11,6 milhões de quilômetros da Terra, ela fez essa foto aqui, ó. Esse é o nosso planeta. E lá atrás a nossa insignificante Lua. Eu pergunto para vocês, você acha esse planeta grandão? Porque essa foto aí é de um planeta que cabe nas minhas mãos, suspenso, sabe-se lá por que tipo de força, na imensa escuridão do espaço. E quando a gente olha esse tipo de fotografia, a gente realmente se sente muito pequeno. É como se ninguém ligasse para a gente, é como se a gente não tivesse importância, é como se Deus estivesse morto. Mas a Voyager continuou se distanciando dessa Terra, e quando ela estava mais distante ainda, ela conseguiu capturar essa foto aqui da Terra. Vocês estão vendo a Terra aí nessa imagem? Alguém está conseguindo localizar a Terra aí nessa imagem? Deixa eu aproximar a imagem para vocês. Agora vocês estão conseguindo ver a Terra? Estão vendo um pontinho bem pequenininho, luminoso, ali no centro da imagem? Pois é, gente, isso aí é o planeta de vocês, isso é o planeta Terra, essa é a importância que vocês têm no meio do espaço. Imagina que dentro desse pontinho aí, ainda existem milhares e milhares de pessoas e que você é apenas uma delas. Mas vamos adiante, a Voyager se separou mais da Terra e chegou até o planeta Saturno. Essa não é uma foto de Saturno, é apenas uma representação gráfica. E eu pergunto, vocês estão conseguindo ver a Terra daí? A Terra está bem ali naquele quadrado. Eu coloquei ali para facilitar a vida de vocês. Vocês estão enxergando o pontinho da Terra ali naquele quadrado? Ninguém está conseguindo enxergar? Então deixa eu aumentar um pouquinho. Aham, agora sim, tem um pontinho ali bem fraquinho mesmo. Esse pontinho fraquinho, se você não usa óculos e está conseguindo enxergar, pode ter certeza que é o seu planetinha. E aí, você está se sentindo pequeno diante dessa grandeza que é o nosso espaço? Mas deixa eu mostrar uma foto para você bem bonita, gente. Olha lá. Isso aí é a nossa Via Láctea. Ela é uma espiral de várias estrelas com várias caudas que gira em torno de um núcleo comum. Essa Via Láctea tem 200 bilhões de estrelas. Você entende o número bilhões? Não é mil nem milhões, não. É bilhões de estrelas. E o nosso Sol, que a gente diz, uma estrela de quinta grandeza, é apenas uma delas no espaço de 100 mil anos-luz de diâmetro. Se cada anos-luz tem 300 mil quilômetros, o que vamos dizer de 100 mil anos-luz de diâmetro? Deixa eu perguntar para você, você consegue localizar o nosso Sol aí? Você consegue enxergar o nosso Sol aí, nessa imensidão toda? Só diz assim, não, o Sol está lá no centro. Não, gente, isso aí é a Via Láctea. Dentro disso aí tem vários sistemas solares, inclusive o nosso. O nosso não é o mais bonitão, o principal que está no centro, não. Eu vou mostrar para vocês onde é que está o nosso Sol. Olha aí onde é que está o nosso Sol. Está bem ali, estão conseguindo enxergar. Nosso Sol é ali que você está. Deixa eu aproximar um pouquinho para facilitar a vida de vocês. Olha aí onde você está. Na imensidão da galáxia, é aí onde você está. A partir daí... tá dando tchau, né? Uma selfie da galáxia. Vamos tirar uma selfie só para registrar que nós estamos na galáxia. É a partir daí que a gente começa a olhar para esse espaço, essa imensidão de estrelas, de cometas, de planetas, de meteoros, de buracos negros, e a gente começa a se perguntar, será que tem algum sinal de Deus ali em cima? Será que existe alguma demonstração de que Deus se importa comigo? Olha, nas fotos que a Voyager começou a tirar, ela descobriu um buraco negro. E dentro desse buraco negro tinha um feixe de luz muito forte.
E de dentro desse feixe de luz havia um outro buraco negro. E o formato desse último buraco negro era esse aqui. Uma cruz. E agora a gente começa a olhar para o céu e começa a dizer que coisa mais linda, o sinal da cruz. Deus está falando para a gente lá do espaço que Ele existe, que Ele nos ama e que Ele quer colocar a gente num lugar de extrema importância no universo, até que vem um descrente e diz assim: olha gente, você está vendo aquilo que você quer ver. Na realidade, isso aí é uma formação aleatória. Um professor de matemática vai ter um sinal de mais, um fissurado em videogames e histórias em quadrinhos e filmes de ficção científica vai dizer que é o sinal dos X-Men. Vai dizer que é o sinal dos X-Men. Enfim, qualquer pessoa vai conseguir enxergar o que ela quiser enxergar nisso aí. Isso não significa que Deus realmente se importa com a gente, que Deus está em algum lugar querendo dizer que Ele nos ama. Então, eu pergunto a vocês, onde é que a gente vai conseguir sentir o amor de Deus? Onde é que a gente realmente vai conseguir sentir que Deus nos ama e que Ele quer realmente conversar com a gente? Queridos, eu gostaria de apresentar a vocês uma saga inexplicável. É a história desse garotinho aqui, chamado Nicholas. O Nicholas, nessa foto aí, ele tinha 8 anos. A gente consegue ver o Nicholas junto com o cachorro dele, o Boris, e um papagaio que ele ganhou de estimação, porque o bicho um dia aterrissou na casa dele e nunca mais foi embora. E onde é que o Nicholas mora? O Nicholas mora, nessa época, lá no Equador. Só que o Nicholas não nasceu no Equador, na realidade ele era americano. E o que eles estavam fazendo lá no Equador? O Nicholas tinha um pai, o Steve, e o pai do Nicholas era um aviador. Mas ele não era um aviador comercial não, desses que pilota avião da TAM, da Webjet e tantas outras por aí. Na realidade ele tinha o próprio avião, porque ele era um aviador missionário. Ele vivia viajando de país em país para levar comida, remédios e principalmente para levar o amor de Deus para as pessoas que não conheciam. E Nicholas cresceu vendo o pai amando os outros de uma maneira desmedida. E o pai sempre dizia que ele só era capaz de amar os outros dessa maneira porque ele amava Deus primeiro e Deus o amava. Todas as vezes que o Steve saía em alguma missão, o Nicholas corria para o rádio. E era no rádio que tinha dentro da garagem da casa deles que ele podia se comunicar com o pai. E então ele sempre sabia que o pai estava bem e que voltaria logo para casa. O que era que o Steve estava fazendo? Trazendo a família dele para o Equador? Ele tinha uma missão. E a missão dele não era simples. Lá no Equador existia uma tribo de índios chamada Yanomami. E essa tribo era formada por índios assassinos. Eles tinham um esquema de vingança que estava fazendo com que a tribo começasse a diminuir de habitantes. Morria mais gente do que nascia. E se alguém não fizesse alguma coisa, no final de pouco tempo, essa tribo iria ser totalmente dizimada. O esquema de vingança deles era o seguinte: digamos que por algum motivo torpe, alguma briga, mexeu com a mulher do outro índio, ou pegou alguma coisa de colheita, ou sem querer se envolveu num acidente, eu matasse o filho de um índio amigo meu. Era obrigação do pai matar a mim para vingar a morte do filho. E depois algum parente meu, vamos dizer, filho, ia ter que vingar a minha morte e matar a pessoa que me matou. E depois algum parente dele ia ter que vingar a morte do defunto e matar a pessoa da minha família que o matou. E essa coisa não parava nunca, até que ambas as famílias houvessem matado uma a outra mutuamente. E era isso que estava fazendo com que os Yanomami estivessem desaparecendo do mapa.
O governo do Equador até tentou resolver a situação, mandando gente branca lá para dentro para poder ajudar os índios, mas todos os brancos que haviam se aproximado daqueles índios haviam sido mortos brutalmente por eles. Até que o governo do Equador disse o seguinte: vamos deixá-los para lá. Vamos deixar que eles simplesmente morram. Pelo menos quando eles se matarem totalmente, a gente vai poder entrar na parte da floresta para usar os fins econômicos que o governo do Equador realmente precisa. Todas as pessoas concordaram com isso, com exceção do Steve, pai do Nicholas. O Steve pensava o seguinte: esses índios são assassinos porque eles não conhecem a verdade a respeito do amor. Se eu conseguir fazer contato com eles e mostrar para eles que existe um Deus que perdoa, que existe um Deus que os ama, eles com certeza vão parar de matar uns aos outros e eles vão parar de morrer e eles vão conseguir sobreviver. Logo, o Steve convidou 4 outros amigos missionários, alguns canadenses, alguns americanos, que tinham o tamanho da fé que ele tinha. E eles então montaram uma estratégia para poder chegar até os índios. A grande manhã chegou em que eles iam tentar fazer contato. E quando essa manhã chegou, eles entraram lá no avião e eles seguiram em direção à área da tribo dos Yanomami. E os Yanomami, quando viram aquele avião amarelo sobrevoando lá em cima, eles se assustaram, eles não sabiam que era um avião, eles achavam que era um grande dragão voador, e eles pegavam as lanças e começavam a atirar lá para cima, como que querendo atingir um avião. E os missionários perceberam que os índios eram realmente hostis. Até que eles tiveram uma ideia. Vamos pegar uma lata e vamos colocar alguns presentes dentro dessa lata. E eles colocaram pente, escova, espelho, refrigerante. E aí pegaram uma corda, amarraram e desceram a lata. Quando eles desceram a lata, então alguns índios se aproximaram daquele objeto. O índio que chegou primeiro foi um índio chamado Micaiane. E Micaiane pegou a lata, começou a tirar os objetos lá de dentro. Depois ele tirou um colar dele, colocou dentro da latinha e fez sinal para que os missionários puxassem a lata. Os missionários puxaram a lata e quando receberam lá em cima, ficaram felizes da vida. Os índios haviam entendido que eles eram pessoas boas, que eles queriam fazer um contato pacífico e resolveram devolver um presente para eles. Era o sinal que eles precisavam de que os índios não os matariam, de que eles realmente conseguiriam fazer um contato amistoso com esses índios. Aquela noite foi uma noite de euforia lá na pequena aldeia onde as famílias dos 5 missionários estavam. Eles contavam animados para as esposas como havia sido o contato com os índios e eles relataram que no dia seguinte eles iam aterrissar na área da aldeia para tentar falar com os índios. É evidente que as esposas ficaram preocupadas, é evidente que o pequeno Nicholas ficou muito preocupado, mas todos estavam orando muito e eles tinham fé de que Deus havia aberto as portas para que algum tipo de milagre acontecesse. No dia seguinte, os missionários foram correndo para o avião, alçaram voo, chegaram na área dos Yanomami e finalmente conseguiram uma área para aterrissar perto de um rio que eles chamaram de Prainha. Quando eles aterrissaram, o Steve, pai do Nicholas, pegou alguns presentes, andou metade do caminho até a selva, espalhou os presentes no chão e voltou. Cada um dos 5 missionários tinha um revólver no bolso. Se alguma coisa desse errado, eles poderiam lançar a mão da arma e atirar em algum índio que tentasse matá-los. Alguns índios começaram a sair de dentro da selva. O primeiro deles foi Micaiane. Micaiane se aproximou dos presentes,
sentou e começou a brincar com os presentes. E ele ria, diz a história, até que um dos missionários se sentiu seguro para começar a se aproximar. Essa aqui é uma das fotos que eles tiraram com Micaiane sentado. Lá atrás vocês vão ver um outro missionário fotografando uma índia. Olha mais uma foto do Micaiane comendo, vejam só, um hambúrguer. É isso que gente branca faz quando conhece índia. Acho que hambúrguer é a melhor coisa que os índios poderiam ver. Eles conseguiram fazer contato pacífico com esses índios. Começaram daquela maneira bem rústica. Né? Eu estive. E o outro dizia, Micaiane. E eles conseguiram aprender algumas palavras, apontando para objetos e depois dizendo. E os índios realmente ficaram muito felizes. Eles colocaram alguns índios dentro do avião e sobrevoaram a aldeia com os índios dentro do avião, e os índios iam acenando lá de cima, e o pessoal da tribo lá de baixo fazendo festa, e os missionários felizes da vida rendendo glórias e honras a Deus, porque realmente tinham conseguido uma coisa grandiosa que nenhum outro homem branco jamais havia conseguido. No final do dia, ao retornarem para suas casas, os 5 missionários começaram a reunir as mochilas, as barracas. A ideia deles era se mudar para o acampamento dos Yanomami. Eles queriam morar por algum tempo com esses índios para aprender a linguagem desses índios. E uma vez aprendendo a linguagem desses índios, eles conseguiriam falar de Deus para que os índios pudessem parar de se matar. Finalmente, no outro dia, mais uma vez, o avião alçou o voo. E o Nicholas, como fazia de costume, correu atrás do avião até que o avião subiu no horizonte. Naquele dia, o Nicholas estava com uma sensação ruim no peito. Parecia que alguma coisa não estava certa. Mas ele orou junto com a mãe e eles esperaram que tudo aquilo não passasse de um sentimento ruim. Lá junto com os missionários, depois que eles aterrissaram, era só alegria. Fotos e mais fotos, alguns bichinhos vieram em direção a eles para conhecê-los e eles repetiram o ritual bem sucedido do dia anterior. Foram até metade do caminho entre a selva e o avião, deixaram alguns presentes e retornaram mais uma vez para o avião. O que eles não sabiam é que na noite anterior os Yanomami haviam feito uma reunião. E nessa reunião eles decidiram que não poderiam demonstrar fraqueza e permitir que os brancos se aproximassem de suas aldeias, porque os brancos vieram ali para tomar as suas ocas, as suas mulheres, e para matá-los. Micaiane, que era um dos índios com maior raiva, um dos índios mais temidos e mais violentos, disse o seguinte: nós precisamos matar os brancos. Ele conseguiu convencer a todos na aldeia de que isso era o importante a ser feito. E naquela manhã, os Yanomami estavam apostos na selva, esperando os brancos chegarem. Quando eles viram que os presentes já haviam sido postos, 5 índios saíram de dentro da selva. Quem foi na frente foi Micaiane. E Micaiane, quando chegou na parte dos presentes, ele não se sentou para pegar os presentes, não. Ele continuou andando, aumentou a velocidade. E não teve muito tempo para os missionários pensarem, não. Quando eles pensaram em reagir de alguma maneira, os índios já estavam alçando suas lanças e cravando suas lanças no peito dos missionários. O último missionário a morrer foi o pai do Nicholas, o Steve. Quem matou o Steve foi o próprio Micaiane. Micaiane tinha um ritual para matar as pessoas. Antes de fincar a lança, ele olhava firmemente nos olhos da pessoa para que a pessoa sentisse o terror que ele representava. E finalmente ele cravou a lança no peito do pai do Nicholas. E o Steve veio a falecer junto com os outros 4 amigos naquela manhã.
alguns corpos foram jogados no rio. E esses corpos, quando chegaram em alguma parte da civilização, finalmente foram identificados. E imagine você a dor com a qual aquelas 5 famílias receberam a notícia de que os seus maridos, seus pais, não voltariam mais para casa. A dor que o pequeno Nicholas sentiu quando soube que o pai havia sido brutalmente assassinado pelos índios que ele estava tentando salvar. Essa notícia percorreu a América do Norte toda, no Canadá, nos Estados Unidos, e a sociedade internacional começou a pressionar o governo do Equador para que eles tomassem alguma decisão. E o governo do Equador decidiu que eles iriam exterminar aqueles índios. E eles realmente iam levar a cabo esse plano, até que essa jovem foi até o gabinete do governador da província pedindo um tempo. Ela disse o seguinte: eu preciso tentar contato com esses índios. Por favor, me deem algum tempo para que eu tente uma última vez. Se eu não conseguir, então vocês podem ir lá e podem fazer o trabalho que vocês querem fazer. Essa moça tinha por nome Anne, e ela era nada mais, nada menos que irmã do Steve, o missionário morto. E ela tinha uma coisa no seu coração. O meu irmão tinha uma missão que era uma missão divina. Ele queria levar Deus para esses índios. E se de alguma maneira essa missão não pôde ser completada, se esse Deus que o meu irmão amava existe, então ele vai completar essa missão. E eu vou servir de cobaia, eu vou servir a Deus nessa missão. Eu vou tentar fazer aquilo que o meu irmão não conseguiu fazer. Ela entrou na selva e ela não entrou sozinha. Ela levou a esposa do Steve e ela levou o pequeno Nicholas, de 8 anos, junto com ela. Até um certo ponto, 2 caçadores acompanharam os 3. Quando chegaram no território Yanomami, os caçadores disseram: a partir daqui vocês vão sozinhos, porque nós não queremos morrer. Quando eles encontraram o primeiro índio Yanomami, esse índio estava desesperado. Ele relatou com gestos, da maneira que ele conseguia se explicar, que a tribo estava doente e muitas pessoas estavam morrendo. Quando ela chegou lá na tribo, ela percebeu que a tribo estava com malária. Ela era enfermeira e havia levado consigo vários medicamentos e materiais de procedimentos médicos. E ela começou a trabalhar para conseguir curar aquela tribo. E em pouco tempo, ela havia conseguido restabelecer a saúde da maioria dos índios. Ela havia conseguido estancar aquela onda de mortes por um tipo de doença que os índios não conheciam. E foi por isso que os índios aceitaram manter os 3, a Anne, o Steve, a Anne, o Nicholas, e a esposa do Steve, o missionário morto. Eles moraram durante muitos anos naquele lugar. Essa é uma foto do Nicholas com o seu papagaio no meio da tribo. O Nicholas cresceu no meio dos assassinos do seu pai. Ele não sabia qual deles havia fincado a lança no meio do seu pai, mas ele tinha um índio preferido. E o índio preferido dele era Icaiane, a quem ele curiosamente começou a nutrir um sentimento de filho para pai, ao ponto de começar a chamar o próprio Icaiane de papai. Anne não só curou fisicamente aquela tribo, mas ela fez mais. Ela aprendeu a linguagem dos Yanomami e ela traduziu a Bíblia do inglês para o dialeto dos Yanomami. E ela desenvolveu uma estratégia para poder falar de Deus. Ela contou a seguinte história: existe um Deus lá em cima, e esse Deus criou todas as pessoas que estão aqui na Terra. Mas as pessoas que estão aqui na Terra foram sequestradas por um ser
terrível chamado Satanás. É por isso que esse Deus mandou o seu próprio Filho aqui na terra para poder ter de volta os seres humanos que ele criou. Só que quando o Filho de Deus chegou aqui na terra, os habitantes da terra não acreditaram nele, ficaram com raiva dele e decidiram matá-lo. Mas Deus, no lugar de ficar com ódio dos seres humanos, ele perdoou os seres humanos. Ele amou mais ainda os seres humanos. E todos os humanos que acreditam e aceitam o perdão dele, agora podem ter a vida eterna e um dia podem vir morar com esse Deus quando ele voltar para buscar a todos nós. Os índios ficaram maravilhados, encantados, porque eles estavam diante de uma coisa que eles nunca haviam ouvido falar. Se era normal para eles vingar a morte de um filho, imagine um Deus que seu filho havia sido assassinado por seres humanos ruins e ingratos. Que Deus era esse que agia dessa maneira estranha chamada perdão? A Anne explicou que se os índios agissem da mesma maneira que Deus agia, os índios seriam muito mais felizes. E um a um, esses índios foram abandonando seus deuses antigos, suas práticas antigas, se batizando e se transformando em amantes desse Deus que perdoava. Essa é uma foto do Nicholas já grande, brincando com uma das esposas do Mikayane. E essa é uma foto do Steve com o Mikayane já batizado. O Steve precisou voltar, o Nicholas precisou voltar para os Estados Unidos. Ele havia constituído família lá. Antes que ele voltasse definitivamente, o Mikayane fez um pedido. Eu preciso te contar uma coisa. Vamos comigo até a prainha onde seu pai morreu. Quando eles chegaram lá na prainha, o Mikayane cavou um buraco e tirou de dentro do buraco uma caneca. Nessa caneca tinha uma foto do Nicholas bem pequenininho. Essa caneca era a caneca que o Steve, pai do Nicholas, levava todas as vezes que ia viajar para se sentir mais perto do filho. E ele disse o seguinte: o seu pai morreu segurando essa caneca. Quem matou seu pai, Nicholas, fui eu. E no momento que o Mikayane disse isso, o Mikayane pegou uma lança, colocou a ponta dela no peito dele e colocou o cabo da lança nas mãos do Nicholas e disse o seguinte: você agora tem que me matar, porque é assim que nós fazemos aqui na nossa tribo. Eu matei o seu pai quando ele só estava tentando me salvar. E você agora tem que vingar a morte do seu pai. Você precisa enfiar essa lança no meu coração para que eu morra, porque eu mereço morrer, porque eu matei o seu pai. E naquele momento, eu não sei o que se passou na cabeça do Nicholas, eu não sei se ele tremeu, se ele chorou. Tudo que eu sei é que ele largou a lança no chão de uma vez e ele disse o seguinte: eu não posso matar você, porque você não matou meu pai. O meu pai tinha um revólver na mão. Você sabe o que é isso? É uma arma poderosa que podia aniquilar você em segundos. Ele escolheu não usar essa arma contra você. Sabe por quê? Porque o meu pai podia morrer. O meu pai já conhecia o Deus que salva e que perdoa, mas você não conhecia. Talvez a única oportunidade que você tivesse de conhecer esse Deus teria sido pela morte do meu pai. Foi por isso que meu pai entregou a vida dele nas suas mãos. E é por isso que eu não posso te matar, porque você não tirou a vida do meu pai. Ele deu a vida por você, assim como Deus uma vez fez por todos nós. Mikayane chorou, Nicholas chorou, os dois se abraçaram. E Mikayane fez um pedido: eu quero ir para a sua terra, para a sua gente,
para contar para eles o que foi que o seu Deus fez por mim. E Micaiane foi para Nova York, para a conferência de um cantor americano chamado Steven Curtis Chapman. E Micaiane falava na língua dos Yanomami e o Nicholas traduzia. E o Micaiane contou para uma plateia de homens brancos como um Deus que não tem cor, que não tem cor de pele, que não faz acepção de pessoas, havia amado e salvo uma tribo de assassinos. O mais interessante dessa história é que o Micaiane foi até a casa do Nicholas e conheceu o filhinho do Nicholas. E quando o filhinho do Nicholas viu Micaiane pela primeira vez, a primeira palavra que ele disse foi grandpa, que em português quer dizer vovô. Nicholas ficou maravilhado com aquilo porque o filho dele estava chamando de vovô o índio que assassinou seu avô biológico. Mas Nicholas não repreendeu o filho porque Deus faz dessas coisas. E eles passaram muito tempo morando juntos. E o filho do Nicholas aprendeu a chamar Micaiane de vovô Micaiane. Essa é uma foto do filho do Nicholas no terceiro ano do ensino médio. Quando ele foi para a formatura dele, ele fez um pedido para o pai. Eu quero que o meu padrinho de formatura seja vovô Micaiane. E vovô Micaiane foi trazido mais uma vez do Equador. E quando o Steven, filho do Nicholas, subiu para pegar o canudo de formatura no terceiro ano do ensino médio, quem entregou o canudo nas mãos dele foi o assassino do seu próprio avô, a quem ele chamava de vovô Micaiane. Queridos, quando você escuta uma história sobre essa, é que você entende do que Deus é capaz. Esqueça toda a ciência, esqueça toda a sociologia, a interpretação, a teologia, esqueça tudo. Porque só um Deus que ama é capaz de montar uma história como essa. E esse tipo de amor que essas pessoas nutriram uns pelos outros e por esses índios assassinos é um tipo de amor anticientífico. É totalmente contra a teoria do gene egoísta, totalmente contra a teoria da evolução de Darwin. Não dá para explicar um amor como esse, a não ser que você creia em Deus. Sabe? Esse mesmo Deus que montou essa história maravilhosa, ele também tem uma história para cada um de nós. E eu não sei em que ponto a sua história está. Talvez você esteja no fundo do poço, passando por um sofrimento igual ou muito pior que as famílias dos missionários passaram quando souberam que seus maridos e pais haviam sido mortos. O que eu sei é que Deus, lá em cima, se preocupa com a sua dor, com o seu casamento, com os seus filhos. E Ele quer amar você da maneira inimaginável, como Ele amou esses índios. Um dia Ele vai voltar e Ele vai querer levar a mim e a você para as mansões celestiais. Porque Ele mesmo disse em Jeremias 31:3: de longe o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Esse é o Deus a quem aguardamos. É um Deus que ama, é um Deus que não está morto, é um Deus que é capaz de um amor que atrai, que exerce uma força inigualável. E esse Deus quer estar vivo no seu coração, quer fazer diferença na sua vida. A gente vai ouvir uma música agora. E se você acredita que Deus não está morto, se você quer fazer Deus vivo no seu coração, então, meu querido, minha querida, fique de pé e vamos celebrar o amor maravilhoso desse Deus que atrai e salva.
Vejo-me primeiro, começando a entender que o mundo e tudo ao meu redor foi criado por Deus. Ouvi tantas histórias sobre o povo de Israel. Ouvi de um Deus poderoso, abriu o mar vermelho, fez até o sol parar. E o entender de uma criança era muito superior. És o meu herói, você é o meu herói, doador de toda a vida. És o meu superior, és o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei um amor tão forte assim. És o meu herói. E da tua palavra me tornei conhecedor que esse mesmo Deus da cruz por mim se entregou, salvou minha vida, me fez mais que vencedor. E até sobre a própria morte ele triunfou. És o meu herói, você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem eu merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei um outro forte assim. És o meu herói. Você é o meu herói, doando sua própria vida, mesmo sem merecer. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei amor tão forte assim. És o meu herói. És o meu herói, você é o meu herói. Eu nunca encontrei um amor tão forte assim. És meu herói. Querido Deus, nosso grande e poderoso herói, muito obrigado, Senhor, por todas as batalhas que Tu tens lutado por nós. Por aquelas vezes em que a gente não tinha mais força, mas Tu nos tomastes em Teus braços e Tu nos ajudastes a cruzar o abismo da dificuldade, Pai. Muito obrigado por teres nos feito fortes, Senhor. E mesmo diante da nossa fraqueza, muito obrigado porque Tu aperfeiçoas a Tua força. E nós sabemos que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Nós pedimos que Tu, Senhor, Deus grande, Criador dos céus e da terra,
o Deus que domina todas as ciências e o Deus que opera todos os milagres, te tornes pequeno o suficiente para morar no nosso coração, ouvir a nossa oração e ser nosso amigo, Senhor. E quando estivermos diante das grandes batalhas da vida, das doenças, da morte, das dificuldades, que Tu se agigantes de novo para nos proteger e para ir adiante de nós, limpando o nosso caminho. Que o nosso destino final, segurando nas Tuas mãos, seja sempre a Canaã celestial. Quando nós não precisaremos mais da lógica, nem da ciência, nem de absolutamente nada, porque aquilo que antes tínhamos apenas em sombra, nós veremos face a face. Mas até lá, Senhor, sustenta a nossa fé naquilo que Tu prometestes, naquilo que Tu já fizestes, naquilo que Tu és. Porque Tu és o nosso Salvador e Redentor e Deus de amor, que com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Ajuda-nos, Senhor, a não apenas sabermos intelectualmente, mas a sentirmos esse amor na nossa carne, no nosso coração, e aí saberemos que Tu estás conosco. Nós nos colocamos em Tuas mãos, segundo a Tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém. São dois. O Ângelo, volta aqui rapidinho. O Ângelo, vem aqui. A gente queria agradecer a presença do Ângelo aqui, a disponibilidade dele em ter aceitado o nosso convite, por ele ter vindo bondosamente aqui nos presentear com a sua presença, com as suas palestras. Eu pessoalmente agradeci a ele ontem, mas eu queria agradecer aqui. A igreja está muito feliz. Quem gostou diz amém. Amém! Não fez a maneira de ter pedido esse amém, porque você viu o pessoal vindo durante a semana, tá? Eu queria te dar um presente que está longe do que você gastou com combustível para mim, está longe do esforço que você fez, que é cansativo para você ver, a gente sabe disso, mas foi muito bom para você aqui. Eu queria pedir para o Alisson trazer um presente, uma lembrança, para que você não se esqueça de nós, o Conexão Jovem, tá? E eu tenho que dizer, a gente vai te incomodar mais, tá? Pode ficar. Mostra, vamos mostrar para a igreja aqui. Isso. Olha aí, uma canequinha aqui. Olha, gente, é igual uma caneca. Eu amo caneca, eu coleciono e essa eu vou guardar com muito carinho. Obrigado de coração para você. A gente não sabia disso, tá? Tem mais um. A gente queria te agradecer muito pela tua presença hoje aqui, com certeza. Deus nos abençoe através de você. Uma camisa oficial do Conexão. Tá? Mas já muito obrigado. Vou botar para ti aqui. Oi? Só lembrando, hoje, Grupo JA, 4 horas da tarde, finalizando com o batismo da primavera. Você está convidado e convocado a estar aqui conosco. 4 da tarde, aqui, começaremos o culto JA e o batismo da primavera.